Amém, igreja? Glória a Deus. Mais um culto que o Senhor nos permitiu estarmos na casa dEle. Mais um culto que o Senhor nos proporcionou um privilégio de virmos ouvir a palavra dEle. Amém? Você vê como um privilégio estar na casa de Deus? Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 13 de Romanos. Romanos 13. Verso 1. Todos acharam? Amém? Alguém na misericórdia? Não? Ah, então tá, vocês estão bons de Bíblia. Glória a Deus. Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós vamos entender um pouco nesta noite aquilo que Deus tem para nós, irmãos, quando se trata de autoridade, ou para que servem as autoridades. Nesse contexto de Romanos 13, Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma, aos romanos, e ele coloca em relação às autoridades governamentais, sociais, onde a igreja, as pessoas, nós como seres humanos, temos que viver debaixo de autoridade e aprender a se sujeitar às autoridades. Porque sem uma autoridade na frente, liderando, governando, trazendo a ordem, vira desordem. Tudo aquilo que não há autoridade, tudo aquilo que não há um líder governando, vira bagunça, vira anarquia. Então, quando fala aqui no versículo 1, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram constituídas por Deus. O próprio Deus, Ele cria, Ele criou desde o princípio, e aqui Ele enfatiza o princípio da autoridade. E esse princípio é para nós, bênção nas nossas vidas, em todos os sentidos. Quando se trata de família, existe uma autoridade no lar, o homem, o cabeça, ele é a autoridade para governar a casa. Existe nas empresas as autoridades, o patrão, está ali para direcionar, está ali para mostrar como que vai ser realizado, como que vai ser feito. Existe no nosso país autoridades, o nosso presidente, os nossos governadores, os senadores, existe toda uma hierarquia de autoridade. E existe dentro da igreja uma autoridade, que tem a autoridade de Deus e tem a autoridade humana que foi instituída por Deus para trazer uma direção, para trazer o caminho, mostrar aonde a igreja vai caminhar, a que maneira a igreja vai caminhar. Uma liderança, uma autoridade eclesiástica dentro da igreja, uma autoridade espiritual. E que nessa noite nós vamos aprender com algumas passagens da Bíblia, é noite de estudo, e o Senhor vai estar ministrando aos nossos corações, Deus vai estar nos ensinando e mostrando para cada um de nós aquilo que nós temos que fazer para que nós venhamos a colher bênção. Quem quer colher bênção na sua vida, diga amém. Que bom, eu também quero, em nome de Jesus, colher bênção. Para isso nós precisamos estar sujeitos às autoridades, todas, tanto fora da igreja como dentro da igreja. Mas se tratando de princípio de autoridade de Deus, nós vamos tratar neste momento o princípio de autoridade espiritual, que é a cobertura espiritual que nós necessitamos. E que me chama muita atenção, porque hoje em dia nós vivemos numa época que as pessoas, por estarmos no tempo da graça, pelo Espírito Santo falar com todos nós, não fala somente como falava no Antigo Testamento, que era só profetas, sacerdotes e reis que recebiam o Espírito Santo. Hoje toda a igreja recebe o Espírito Santo, mas nem por isso caiu de moda e caiu em desuso a autoridade espiritual e a cobertura espiritual. E nós vamos pegar um exemplo na Bíblia, eu gostaria que você fosse comigo lá em Êxodo. Nós vamos pegar, porque tudo que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, para nós hoje é no espiritual, amém?
no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Aconteceu aqui algo no natural, e nós vamos trazer hoje para a nossa vida espiritual o ensinamento do princípio da cobertura espiritual sobre as nossas vidas. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homem e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Aqui nós vemos um episódio com Moisés, e é para nós hoje, para a nossa vida espiritual. Moisés foi, libertou o povo da escravidão do Egito, e eles começaram a caminhar no deserto, e a primeira luta que teve, que o primeiro inimigo que se levantou foi os amalequitas, descendentes de Esaú, netos da descendência de Esaú. E veio os amalequitas se levantar contra o povo de Deus. E nesse momento, Moisés aqui, ele foi uma autoridade instituída por Deus para libertar o povo, para encaminhar o povo até chegar à terra prometida. Esse era o papel de Moisés. Moisés foi levantado como uma autoridade para que o povo chegasse até a terra prometida. E nesse momento, quando os inimigos se levantam, Deus dá uma direção a Moisés e fala para Moisés: Moisés, manda Josué ir lá no vale. Vale é lugar de batalha, é lugar onde ia ter guerra, ia ter luta. E sobe você no monte, lugar alto, lugar de visão, para interceder e orar para que Josué tenha a vitória. E nesse momento que Moisés sobe, ele não sobe sozinho, porque nunca uma liderança, uma autoridade caminha sozinha. Você vê que não existe em lugar nenhum, sempre tem a autoridade, tem as pessoas ali encarregadas para poder estar junto, auxiliando aquela autoridade. E com Moisés não foi diferente. Arão, seu irmão, que era sacerdote, estava com ele, e Ur, que era um auxiliar, deles ali, ele auxiliava, subiu junto com ele. E nesse monte, na hora que ele subiu, enquanto a mão de Moisés estava estendida, com o bordão do Senhor, em oração e intercessão, com uma cobertura espiritual sobre a vida de Josué e o povo de Deus, o povo vencia. Quando a mão de Moisés pesava, e a mão de Moisés foi pesando e foi cansando porque era no natural, e ele foi cansando e a mão dele ia baixando, quem prevalecia era os amalequitas, os inimigos. E nesse momento, entra os ajudantes. Por isso que uma autoridade nunca está caminhando sozinha, porque ela não dá conta. E no momento em que Moisés cansa, chega ali Arão, que estava com ele, e Ur, e pensam o quê? Calma aí, não podemos. Se cada vez que a mão de Moisés abaixar, a gente perder, daqui a pouco a gente perde tudo, a batalha. Então vamos ficar cada um de um lado, e vamos interceder juntos. Vamos ajudar na intercessão. Vamos ajudar na cobertura espiritual. E nesse momento, igreja, é interessante que nós venhamos a entender que Deus instituiu nesta igreja
pastores que cobrem a vida das ovelhas espiritualmente. E as suas batalhas que você está no vale, guerreando, você não está sozinho. As batalhas com o inimigo de Deus, você não está sozinho contra o inimigo de Deus. Além de você ter um Deus todo-poderoso que está ao seu lado, você tem uma cobertura espiritual das autoridades sobre a sua vida. Por isso, hoje em dia, o que está mais acontecendo? Nós somos a geração do fim. Jesus já volta. E o que está mais acontecendo é o povo não querer saber de igreja. As pessoas não querem saber de estar debaixo de nenhuma autoridade. Você conversa com um, conversa com o outro, o que eles mais falam é o quê? Igreja não. Está muito difícil igreja. Está muito corrompida. Realmente, existem igrejas muito corrompidas. Porém, igreja foi feita por homens aqui na terra. Homens inspirados por Deus. Nenhuma igreja perfeita. Mas, quando nós entendemos que eu preciso de estar debaixo de uma cobertura espiritual, para mim ter vitória contra o inimigo, eu vou me sujeitar à autoridade que Deus colocar sobre a minha vida. E vocês que estão aqui na Igreja Batista Renovada, aqui na primeira igreja, vocês estão debaixo da cobertura do pastor Maurício e da pastora Marta, que pagam um preço por cada vida, por cada ovelha. Mas eles não estão sozinhos, porque tem hora que eles cansam. E aí está com eles quem? Toda uma liderança, como Arão e Ur, segurando, sustentando a intercessão e a base da igreja. Então eu quero perguntar para a igreja mais uma vez: você quer ter vitória na sua vida? Amém? O caminho só há um: estar debaixo de uma cobertura espiritual. E nessa noite, nós temos ainda algumas palavras para ver aqui, mas nós vamos fazer um ato profético aqui. Vocês estão olhando algumas cadeiras vazias aí? Então, ou só eu que estou enxergando aqui? Estamos, né? Muitos irmãos não têm conseguido virar igreja, porque a estratégia do diabo para tragar o povo de Deus é tirar da igreja, é tirar da cobertura espiritual. Porque se uma pessoa está fora da cobertura espiritual de Deus, através das autoridades de Deus, ela é uma presa fácil na mão do diabo. Porque quando a mão de Moisés abaixava, quem vencia? Os amalequitas, o inimigo. Então nós temos que entender que os nossos irmãos, que hoje nós não estamos vendo aqui, se eles não permanecerem firmes debaixo da igreja, a igreja não é local, é corpo de Cristo, debaixo de uma cobertura espiritual, que são as autoridades, como nós vimos em Romanos, que Deus instituiu, o inimigo está cirandando na vida desses irmãos. E não precisamos ir longe. Eu tenho certeza, se você pensar aí, você conhece algum que você já sabe que já está bem cirandado na mão do diabo. Só que nessa noite, como um ato profético, nós vamos interceder, nós vamos orar e nós vamos clamar para que essas pessoas que estão com resistência às autoridades consiga voltar. Consiga estar de volta debaixo de uma cobertura. A cobertura serve para quê? Cobrir, proteger. Nós estamos aqui numa cobertura, nós estamos aqui em um lugar fechado. Você está protegido aqui do vento, você está protegido de uma chuva. Você está protegido, não está? A cobertura espiritual é para nos proteger contra o mal. A cobertura espiritual é para nos proteger na caminhada. Moisés protegeu o povo o tempo todo no deserto, através da mão de Deus, como homem de Deus. E aqui eu posso declarar com toda certeza que há homens e mulheres de Deus, guardando as nossas vidas, nos protegendo e cuidando de cada um de nós. E é isso que Deus tem para nós nessa noite. Porque enquanto a gente não entender esse princípio, não tem como Deus agir na nossa vida. E é interessante que a palavra original no hebraico, refidim, ela significa lugar de descanso. Então eles foram no vale de Refidim guerrear a batalha. E nós batalhamos no descanso, quando nós descansamos em quem? Quem é o nosso descanso? O Senhor. No lugar de descanso é o lugar da batalha? É. Porque quando descansamos em Deus, Ele guerreia as nossas guerras.
Então, se você está no vale em Refidim, você está no lugar de descanso, descanso em Deus. Não é pôr a perna para cima e falar, a pastora Camila falou que eu posso ficar no lugar do descanso. Por favor, sombra e água fresca para mim. Não. O descanso do Senhor é descansar. Descansar em Deus é confiar que o Senhor está na minha batalha, que o Senhor está guerreando as minhas guerras, que o Senhor é o meu general e vai à minha frente me dando a vitória. E aí, mudou o nome para quê? No versículo 15... Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Para que servia a bandeira? Era um estandarte de vitória. A bandeira era para mostrar que nós estamos aqui guerreando debaixo de vitória. Então cada um deles carregava uma bandeira, um sinal. E o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa vitória. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Agora vamos comigo em Josué. Abre aí comigo. Josué, capítulo 7 de Josué. Josué 7. Aqui Moisés já havia morrido. E Josué, que é o que foi a batalha em Refidim, porque Moisés foi a batalha? Não, Moisés batalhou de outra maneira, cobrindo Josué. E quem guerreou foi Josué. Então eu quero até fazer uma colocação. Eu estou aqui guerreando, parece que os pastores não estão nem me vendo. Nem veio aqui para me dar uma mãozinha nessa luta. Nem veio aqui orar por mim. Irmãos, tem guerra que não vai precisar de pastor estar com você. Josué guerreou sozinho. Pastor, da onde ele estiver, ele vai estar orando por você e te cobrindo espiritualmente. Viu? Fiquem tranquilos. Não é porque pastor não aparece de repente na sua casa para te ajudar que você está sozinho, sem a cobertura espiritual. Porque uma coisa eu tenho certeza que eles fazem. Eles oram todos os dias pela igreja. E pagam o preço pelas madrugadas. Então isso nós temos essa certeza. Agora aqui Josué 7, acompanha comigo, vamos ver o que aconteceu. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os filhos de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos como ficamos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Para um pouquinho aqui. O que aconteceu? Eles acabaram de vencer Jericó. Foram lá, venceram Jericó. Aí eles viram uma cidadezinha de Ai, pequenininha, pertinho de Jericó. Os espias foram lá e falaram: não, pequenininho demais, é pouquinhos inimigos. Falou para Josué: vamos mandar pouquinha gente, para a gente não ter que usar o nosso povo tudo. Porém, eles foram derrotados na cidade de Ai. E os inimigos de Ai venceram essa batalha. E nesse momento, Josué, aqui agora é o líder, é a autoridade espiritual, porque Moisés já havia morto. E aí Josué continuou o trabalho, o trajeto. E aí Josué ora e fala: Senhor, por que estamos sendo envergonhados? O que está acontecendo, Senhor? E o Senhor revela para ele: há coisas condenadas, há coisas roubadas, há coisas que o povo pegou de Jericó que não era para ter pego. O povo pecou e a ira do Senhor se acendeu. E nesse momento, Josué fica espantado, porque até então aqui, ele achou assim: não vencemos uma batalha, porque realmente fomos com poucos homens. Porém, eles não venceram a batalha, porque haviam desobedecido a ordem do Senhor. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Uma pessoa errou e pecou. Todos colheram a consequência juntos. Então nós temos que entender que para que existe a autoridade espiritual, pastor? Eu não estou entendendo nada. Existe para Deus mostrar o que está acontecendo no meio do povo. A autoridade existe para que Deus venha detectar e mostrar através da autoridade aonde há o problema, detectar o pecado, exortar o povo. E foi isso que aconteceu com Josué. Deus fala para ele: agora dispõe-te e santifica o povo. No versículo 13. Fazendo o quê? Tirando as coisas roubadas. Nesse momento aqui, Josué ainda não sabia quem havia roubado. E aí no versículo 16, acompanha comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Olha o que ele fez. O cair a sorte no Antigo Testamento é porque eles lançavam sorte e Deus mostrava através dessas pedras, dessa maneira. É como se fosse hoje o pastor orar para falar: Senhor, me mostra quem que foi. Me mostra quem foi o abençoado que roubou as coisas de Jericó. E aí quando Deus mostra para Josué que foi alguém da tribo de Judá. Aí no versículo 19, então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E a ele rende louvores. E declara-me agora: o que fizeste? Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e as suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram no vale de Acor. Disse Josué:
por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. Só isso aconteceu, a consequência do pecado gera morte. Irmãos, nós precisamos de entender, para que eu preciso, pastora Camila, estar debaixo de uma cobertura espiritual? Porque sem ela, nós vamos sair sem direção, perdidos. Sabe para quem que Deus vai mostrar o que está acontecendo no meio da igreja, corpo de Cristo? Para a autoridade que Ele instituiu. Para quem que Deus mostrou? Quem foi a família? Quem foi que pecou? Quem foi que roubou? Para Josué, o líder espiritual. E quem que foi resolver? Josué. Ele foi lá, já chegou direitinho a Acã. E Acã falou: pequei, peguei aquela capa babilônica tão linda. Peguei também umas pratas, uns ouro, uns negócios que estavam brilhando nos meus olhos, eu cobecei. Agora presta atenção, irmãos. Deus é que mostra todas as coisas. Deus é que revela. Quando nós estamos como igreja, perdendo alguma batalha, acontecendo alguma coisa no mundo espiritual que nós não estamos conseguindo detectar o que está acontecendo, Deus vai mostrar para o pastor, para o líder espiritual. Como já aconteceu várias vezes aqui nessa igreja. Quem se lembra do último caso, que foi o trabalho feito aqui nessa pracinha contra a igreja? Quem estava aqui, levanta a mão. Que nós ficamos aqui orando às 6 horas da manhã, uma semana, quebrando o trabalho de macumbaria contra a igreja. Para quem que Deus mostrou? Por mãozinho sentado na cadeira? Não que o pastor é melhor que você, irmão. Deus podia até te mostrar para você. Porém, quem cuida da igreja é a autoridade espiritual. Mostrou para os pastores? Para quem que ele deu direção? Para os pastores. Reúne o povo. Vamos se santificar. Vamos consagrar. Se houver pecado no nosso meio, tem que arrepender. Tem que trazer santificação. Tem que trazer pureza. Para não pegar nada em nós. Porque só não pega nenhum trabalho de macumbaria em nós, se nós estivermos debaixo das asas protetoras do Senhor. Só dessa maneira. Isso é visão, igreja. Agora, se a pessoa está lá fora da igreja, toda, não nem sabe o que está acontecendo, vai pegar nela, se ela se dizer cristã. Por quê? Porque está sem a cobertura espiritual. Vamos no capítulo 8. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos, e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, e toda a gente de guerra para subir contra Ai. De novo eles foram contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes, e os enviou de noite, a mesma quantidade de homens. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis da emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que estás comigo, nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-lo, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vou-la entregarás nas vossas mãos. Vamos dar uma pausa. O mesmo Deus que usa a autoridade para cobrir a sua vida para te dar vitória, é o mesmo Deus que usa a autoridade espiritual para mostrar o teu pecado, o seu erro, que é quando os pastores sobem aqui e falam: conserta a tua vida, para que não haja morte. E muitos saem daqui falando: onde já se viu pastor falar assim no púlpito? O que aconteceu aqui, que nós acabamos de ler no retrato anterior. E agora Deus fala o que para Josué? Volta lá em Ai, com os mesmos 3.000 homens, porque eu vou te mostrar que não é a quantidade de homens, a diferença é Deus na nossa vida.
E o que aconteceu aqui? Deus deu para Josué uma direção, uma estratégia de guerra. E falou para Josué: Josué, dessa vez você vai fazer da seguinte forma: você não vai mandar os homens lá e ficar aí bonitinho. Você vai ser a isca. Você vai com alguns homens e vai passeando na cidade. Na hora que o povo te ver, eles vão correr atrás de você. Você corre para o deserto e deixa toda a cidade atrás de você. E na hora que o povo já tiver ido bastante, a cidade inteira atrás de você, os outros estarão atrás deles, matando eles. Deus deu estratégia de guerra. Irmãos, você precisa de uma estratégia de guerra para vencer as coisas na sua vida? Amém? Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Porque através das autoridades instituídas por Deus aqui neste lugar, os pastores, os líderes terão estratégias para falar para você como você vai fazer. E pode ser que dessa vez, a autoridade espiritual sobre a sua vida vai ser até a isca. E vai falar: vamos fazer assim? Eu vou começar dessa forma, você termina dessa. E te ajude a vencer algumas batalhas. Não tem coisa mais maravilhosa do que a gente trabalhar unidos, do que nós trabalharmos juntos como igreja viva do Senhor, do que trabalharmos unidos, vencendo o mesmo lado, a mesma guerra, o mesmo inimigo, irmãos. O seu inimigo não é seu irmão que está do seu lado. O seu inimigo não é o seu pastor e o seu líder. O seu inimigo é o diabo, Satanás, com os seus anjos caídos. Nós temos que entender isso como igreja. Porque hoje em dia o que anda acontecendo é assim: a pessoa sai da igreja porque não gostou de alguma coisa que ouviu, e aí todo mundo virou inimigo dela. A igreja inteira é inimigo dela. O pastor é inimigo, o líder é inimigo. Por causa disso aqui, saiu fora da cobertura espiritual. Mas no nome de Jesus, nós continuaremos debaixo dessa cobertura. Versículo 10, acompanha comigo. Levantando-se Josué de madrugada. Os dois relatos, tanto o anterior como esse, fala que Josué se levantou de madrugada. Passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel, diante do povo contra Ai. Versículo 18. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam. E eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir, nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Versículo 25. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendeu com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a quem? A Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão e a ruínas até o dia de hoje. Tiveram a vitória. Mas eu quero pegar mais uma coisinha aqui muito interessante que aconteceu. Versículo 29, 26 fala: porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído todos os moradores de Ai. Tinha algo que Deus colocou na mão de Josué. Uma lança. Ele saiu com essa lança e matou todo mundo sozinho? Não, ele nem matou. Ele só apontou a lança. Do mesmo jeitinho que Moisés estava com a mãozinha lá, estendida para ele ter a vitória. Josué fez o quê? Lança.
estendida para o povo de Deus. Enquanto a lança ficou estendida, morreram todos. Enquanto não morreu todos, ele não abaixou a lança. Irmãos, precisamos de entender. A arma de guerra, a estratégia Deus dá, e a arma Deus dá. É Deus que vai nos capacitar para a batalha. Porém, debaixo de uma cobertura... Estão com medo de falar? Debaixo de uma cobertura espiritual. Para Josué foi a direção. Deus ordenou a Josué a direção. E no nome de Jesus, que seja repreendido do nosso meio toda dificuldade, toda resistência às autoridades. Todas as autoridades. Tem gente que não é abençoado porque resiste o pai e a mãe. Foi contra seu pai e sua mãe? Você não vai ser abençoado nunca, filho. São autoridades instituídas por Deus. Tem gente que resiste, patrão. Você não vai prosperar nunca. Você está contra uma autoridade. Tem gente que resiste aos pastores. Você não vai conseguir caminhar até a terra prometida. Porque tem que ter uma autoridade. Deus instituiu, Deus colocou. E é necessário, igreja, que nós venhamos a entender que sem a cobertura espiritual, nós não conseguimos caminhar. Sem a cobertura espiritual, nós somos presa fácil na mão do diabo. Então, se eu quero ser abençoado, eu quero ter vitória, eu tenho que estar debaixo da cobertura. Se eu quero que Deus me dê direção para os meus negócios, para a minha casa, para a minha família, eu tenho e eu preciso de um conselho da minha autoridade espiritual. Tem pessoas que não conseguem pedir conselhos para os pastores. Ah, não, vou falar da minha vida. Não acredito. Eu atendi uma irmã lá no Júlio Delia, e a gente fica de olho, né? Quando a gente vê que a pessoa está meio ruinzinha, eu falei, ixi, isso aí daqui a uns dias aparece o problema. Fui vendo até onde ia, e cutuquei ela, dei uma cutucadinha domingo. Aí ontem desmoronou. Ai, pastora, fiquei segurando para não falar com a senhora. Para quê? Não podia ter vencido lá atrás o problema? Esperou ficar maior por quê? Por que esperou ficar maior? Ah, mas tudo eu vou ter, ficar pedindo para o pastor? Você não tem que pedir nada, ele não é dono da sua vida. Você tem que buscar conselho. Conselho é o quê? Direção, estratégia. Pastor, me ajuda a orar, para ver qual arma que eu vou usar agora. Deus vai mostrar, irmãos, porque você foi pedir. Deus vai mostrar, porque Ele é uma autoridade instituída por Deus. Deus mostrou para Josué. Falou, Josué, pega essa lança na sua mão. Pega. Aponta agora lá. Fica aí. Até morrer todos os moradores. Ficou algum morador de Ai? Nenhum. Destruído, exterminado. Ficou algum amalequita para contar a história? Quando Moisés estava com a mão estendida lá? Nenhum para contar a história. Acabou tudo. Irmãos, não vai ficar nenhum inimigo seu para contar nenhuma história. Não vai prevalecer nenhum. Deus vai exterminar todos. A partir do momento que você estiver debaixo das autoridades espirituais que Deus colocou na sua vida. Se hoje você está aqui, você está debaixo dessa cobertura. Não queira outra. É aqui. O dia que você não estiver aqui, por algum motivo você não quiser estar aqui, procure outra autoridade espiritual. Porém, você está aqui. Quem você tem que procurar na hora da luta? Antes de ter o problema? Seus pastores. Seus líderes estão encaminhando com você. Se o seu líder não puder te ajudar, ele vai falar assim, ó, vamos fazer assim? Vamos para o pastor. Porque o líder está ali, designado como uma autoridade. Então, muitas coisas ele vai te ajudar. Muitas coisas Deus vai mostrar para ele. E na hora que ele te falar, não adianta cair o beicinho, porque Deus mostrou. E nós temos que entender esse princípio, irmãos. Nós temos que entender o princípio. A exortação contra o pecado ainda se faz necessário no nosso meio. Nós não fomos ainda arrebatados, nós estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos ser exortados. Nós precisamos de pessoas com visão, que está no monte, olhando tudo e falando, muda a sua vida. Então não ache ruim quando o pastor ou o líder fala, irmão, vigia,
Irmão, o que você anda arrumando? O que está acontecendo na sua vida? Você fala assim, ixi, vou ter que ficar prestando conta da minha vida? Para homens? Não. Tem um versículo na Bíblia que fala que eu tenho que obedecer a Deus e não a homens. Ah, é? Realmente você tem que obedecer a palavra de Deus, ao Senhor. Porém, quando Ele institui homens que Ele colocou aqui na terra para te ajudar a chegar no céu, você também tem que obedecer. E é o que nós vamos ver agora, antes de encerrar. Abra comigo em Hebreus. Vamos na palavra, que a palavra comprova tudo, né, irmãos? Melhor coisa. Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Nós vamos ler o versículo 17. Todos acharam? Amém? Quem está entendendo a palavra, dá um glória a Deus bem alto. Ai, que belezinha. Todo mundo está entendendo, vocês são muito inteligentes. Hebreus 13, 17. Vamos lá? Obedecei aos vossos guias, ou pastores em algumas traduções, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O próprio Senhor nos ensinando: obedecei aos vossos pastores. Traduzindo, obedecei às autoridades eclesiásticas espirituais que foram colocadas sobre a sua vida. Obedecei. E só obedecer? Não. Sede submissos para com eles. Submissão. Estejam debaixo da missão que Deus entregou para eles. O que é submissão? Estar debaixo da mesma missão, da mesma visão, do mesmo propósito. Então, irmãos, quando você está aqui, fingindo que está obedecendo, e não está caminhando debaixo da mesma visão, de que Deus tem dado aos pastores, você não está na cobertura espiritual. Você só está debaixo da cobertura espiritual, quando você obedece e está em submissão debaixo da mesma missão, debaixo do mesmo propósito, em acordo, em concordância com os seus pastores. Por que eu estou frisando isso? Porque senão você vai falar assim: pastora Camila, eu estou coberto porque eu venho em todos os cultos. E aí? Vem em todos os cultos, mas no culto você vem para prestar para Deus. O culto é você e Deus, não tem nada a ver com o pastor. Ou você vem prestar culto para o pastor? Não, o culto é você e Deus. Uma coisa pessoal sua. Obediência e submissão é outra coisa. Obediência e submissão é obedecer às ordens da autoridade que Deus instituiu sobre a minha vida, e eu estar em concordância. Então eu quero que você responda no seu coração. Hoje você está em obediência e em total concordância com a visão e com a missão e o propósito do pastor Maurício e da pastora Marta nesta igreja? Que são os seus pastores? Porque se você não tiver, acelera o passo para estar. Porque senão você está sem a cobertura espiritual. E sem cobertura, o inimigo vai entrar e vai arregaçar. E aí continua o versículo falando assim: façam isso, porque eles velam pela vossa alma, como quem vai prestar contas dela. Fique tranquilo, irmãos. Mas o pastor não é perfeito. Não é mesmo? Ainda bem. Se ele fosse, ele não estava aqui mais não, já tinha sido arrebatado. Nenhum de nós somos perfeitos. Porém, tudo que nós, eu e o pastor André, pastor Maurício e pastora Marta, e cada líder fizer de errado, nós vamos prestar conta para com Deus. Então fique tranquilo. Não preocupe em fazer com as suas mãos, com a sua força. Ele vai prestar conta para Deus. Eu vou prestar, você vai prestar conta para Deus. Todos chegaremos diante do tribunal de Cristo. Viu? Todos vamos prestar contas. Para que os seus pastores cuidem de você,
com alegria e não gemendo. Porque se você for uma ovelha que ele vai ter que gemer, chorar, suplicar, suar pela sua vida, aqui no finalzinho fala, não vai ser proveitoso para você. Você não vai ter proveito nenhum disso. Você não vai receber nenhum benefício. Você não vai receber nenhuma bênção. Você não vai conseguir enxergar nada e receber nada de coisas que edificam, porque não é proveitoso que os seus pastores gemam. Resumindo no popular, não vai ser proveitoso para você se você ficar dando trabalho. É isso a conclusão básica. Agora, todos nós temos deficiências. Porém, a minha deficiência, junto com a minha autoridade, debaixo da cobertura espiritual dele, eu tenho vitória. Agora, a minha deficiência, sem a cobertura espiritual, e eu não querendo estar debaixo dessa autoridade, não vai ser proveitoso para mim. Porque a minha deficiência vai aparecer. Irmãos, problemas todos nós temos. Todos nós temos. Eu falo porque eu e o pastor André estamos lá pastoreando a igreja no Júlio de Elia. Porém, estou aqui, todo dia, beirando a pastora Marta e o pastor Maurício. Todo dia pedindo conselho. Orando junto. Chorando junto. Perguntando o que eu devo fazer com as ovelhas. Qual que é o próximo passo? Me mostra, me ensina. Porque eu falo para a pastora assim, eu sei que você enjoou de mim, pastora, mas o dia que eu sair daqui vai ficar ruim para mim. Porque eu não vou dar conta, eu não vou saber o que eu vou fazer. Lógico, tem um monte de coisa que Deus mostra para nós, coisa pessoal, porque cada igreja tem uma característica. Coisas pessoais. Mas tem coisa, irmão, que é maior, que eles já passaram. É mais fácil para mim, que não passei ainda, eu pegar a experiência. Fala a mesma coisa para a igreja. Seus pastores, seus líderes estão aqui porque eles têm experiência. Talvez o seu problema eles já passaram. Se você chegar e falar assim, está acontecendo assim, e aí? Ele vai falar, faça assim, assim, assim. Obrigado. E você obedece, você vai ser abençoado. Agora não, fica resistindo, não quero, não vou falar, não gosto que me cobra, não gosto que me liga, não gosto de falar da minha vida. É eu e Deus. Vai ficar aí, mascando barro. Não vai caminhar, não vai ter bênção. Mas no nome de Jesus, nós vamos encerrar. Buscando em Deus essa cobertura, porque vem dele. Ele instituiu os homens de Deus para nos guardar, para nos ajudar, para nos abençoar. Porque nós vivemos nesse mundo, e esse mundo já é do maligno. Por isso nós precisamos uns dos outros, irmãos. Eu preciso de você para me encaminhar, e você de mim. E nós precisamos uns dos outros, porque sozinhos nós não somos nada. Por isso essa teologia de que não precisa de igreja, não precisa ficar pedindo orientação para pastor, isso é furada, isso é estratégia maligna. Qual é a estratégia de Deus? Está aqui, cobertura espiritual. Amém? Você crê nisso? Você toma posse disso para a sua vida? No nome de Jesus? Glória a Deus. Então eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Mas nós vamos fazer algo, como eu falei aqui, algo profético. Nós vamos declarar essa cobertura sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre as pessoas que não estão aqui. Só que antes de nós declararmos isso, essa cobertura sobre nós, nós vamos orar repreendendo toda resistência a qualquer submissão e obediência às autoridades. Se você tem essa dificuldade, você não precisa levantar a mão e falar para mim, pastor, eu tenho. É você e Deus. Mas eu gostaria que você que tem essa dificuldade, ore por isso. Não saia dessa porta sem se resolver. Não saia deste culto que Deus preparou para você, sem colocar realmente o seu coração debaixo de uma autoridade, debaixo de uma cobertura espiritual. Porque é necessário, irmãos, é necessário. Então, a primeira coisa nós vamos fazer isso, vamos fazer pelas nossas vidas. E depois, nós vamos orar por aqueles que a gente sabe que está com dificuldade. E aí eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te trazer na sua memória cada irmãozinho, os que você conhece, os que você não conhece, para a gente clamar por eles. E eu gostaria que nesse momento,
os líderes estivessem fazendo isso junto comigo. Toda liderança que tem discipulado na igreja, que tem ministério, né? Vocês todos, estão todos aqui? Tem algum líder dando aulinha? Estão todos? Sheila Ricardo, Valdir Denise, a Marta está aqui, Carol, o Murilo, Milena. Quem que faltou? A Rafael e o André. Estão ali. Faltou alguém? André e o Juni. O Juni está aqui, né? André não. Amém? Nós vamos fazer isso. Eu gostaria que os líderes estivessem no fundo com as mãos estendidas para a igreja, para o povo. E nós vamos clamar, primeiro no coração de cada um de nós. Primeiro sobre as nossas vidas. E depois, nós vamos clamar por aqueles que nós sabemos. E você que é líder, que você conhece mais o povo, você vai quebrar essa barreira, essa dificuldade sobre a vida do povo no nome de Jesus. Quero ler um versículo antes de nós orarmos. Romanos 13, 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. No nome de Jesus, nós não teremos condenação, porque nessa noite, se nós resistimos às autoridades que foram colocadas por Deus, nós vamos agora cair por terra no nome de Jesus, toda resistência. Você quer ser condenado, irmão? Quer? Nem eu. Mas os que resistem às autoridades, resistem ao próprio Deus, porque é Ele que instituiu. E no nome de Jesus, eu gostaria que você quebrasse essa barreira da resistência contra o pastor, a pastora, o seu líder. Ou de repente não é nem uma autoridade eclesiástica, mas é seu pai, sua mãe, seu patrão, seu presidente. Ore, feche seus olhos neste momento, no nome de Jesus. Feche seus olhos.